Vamos iniciar nossa aula aí, meus alunos, sobre sistema digestório e hoje a gente vai retratar sobre o fígado. Depois dessa aula aqui, que você tiver sobre o fígado, você vai pensar 2 vezes antes de danificar seu fígado. Na verdade, você vai amar o seu fígado, porque ele faz tanta coisa boa por você, tá? Mas brincadeiras à parte, vamos continuar aí o nosso assunto, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha o vídeo. Bom, pesando aí cerca de 1,5 kg e, em média, com 21 centímetros de largura, 17 centímetros de altura e 11 centímetros de espessura, isso numa pessoa adulta. O fígado realiza diversas funções importantes para o organismo, além de que eu já falei para vocês que ele produz a bile, né? E quem armazena a bile é a vesícula biliar. Então, o fígado, ele tem uma função aí de captar a glicose do sangue, ou seja, o açúcar do seu sangue, e converter em gordura. Essas célulazinhas aqui que eu fiz de amarelo no desenho, é como se fosse os adipócitos, né? E a gente já sabe que os adipócitos são células que armazenam lipídios, ou seja, armazenam gorduras. E aí o que acontece aqui, né? O fígado, ele pega todo o açúcar do seu sangue e armazena aí na forma de gordura. E ele pode fazer o inverso. Como? Ele pode pegar essa gordura e converter em glicose novamente ou em açúcar, tá? Então, vamos continuar aí, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, ó, o fígado convertendo os açúcares em gordura. E essa gordura pode ser convertida em açúcar novamente, enviadas para o sangue, e o sangue passa para as células que necessitam aí desse açúcar. Bom, outra coisa que o fígado ele pode fazer é pegar os aminoácidos não essenciais e converter em aminoácidos essenciais, tá? Ele pode converter também os aminoácidos, dependendo da estrutura química, esses aminoácidos em açúcares ou em carboidratos também. Só que esse processo ajuda a produzir aí uma substância tóxica chamada de ureia. Essa ureia é convertida em amônia e é enviada para o sangue enviar para os rins e os rins retirarem essa amônia do seu sangue e depositar na urina. Bom, o fígado, como eu tinha falado anteriormente, ele produz a bile, ele faz síntese de aminoácidos, ele produz hormônios e proteínas, remove e destrói glóbulos vermelhos. Ah, mas por que o meu fígado vai destruir as minhas células vermelhas, ou seja, as minhas hemácias? Vai destruir porque elas vão ficando velhas e desgastadas, e aí elas precisam ser removidas. Então, o fígado ele tem essa função, tá? O fígado também produz hormônios e proteínas, como eu mostrei para vocês lá dos aminoácidos, armazena vitaminas, alguns minerais, como o ferro. Armazena os lipídios, que eu já mostrei também no esquema, converte glicose aí em glicogênio. O glicogênio, gente, no caso seria a gordura, tá? Seria uma forma de glicose, só que na forma de lipídio. E ele pode pegar esse lipídio e converter em glicose, como eu já falei para vocês. Então, remove as substâncias tóxicas ou os torna aí menos tóxicos ou tóxicas, dependendo do tipo de substância. E como eu já falei, produz a bile.
Agora a gente vai falar aí do intestino grosso, tá? O que é o intestino grosso? O intestino grosso é um tubo. Ele é, na verdade, mais curto que o intestino delgado, só que ele é mais largo. E ele, na verdade, serve para fazer uns processozinhos aí de digestão, que é o término da digestão. Então, vamos fazer uma leitura aí desse slide. Depois de passar de 3 a 10 horas no intestino delgado, né, o alimento, que na verdade a gente não pode falar essa palavra, mas a gente fala para vocês entenderem, chega ao intestino grosso. Com cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metros de comprimento, ele é mais largo e mais curto, como eu falei, que o intestino delgado. E ele é dessa forma aqui, ó. Aqui nós temos o término do intestino delgado. O intestino delgado a gente já estudou, ele fica aqui no meio, todo enroladinho, né? E aqui nós temos o término do intestino delgado. Aí o intestino delgado se conecta aqui com o intestino grosso. Essa partezinha aqui, que tem uma bolsa e tem esse apêndice cecal, é chamada de ceco. E aí nós temos aqui essa parte que sobe, que a gente chama de colo ascendente. Outra coisa, você também pode chamar de cólon, tá? E aí tem esse colo transversal porque ele atravessa aqui. Depois nós temos o colo descendente, ok? E aí aqui o colo descendente já é o término do intestino grosso, passando para essa estruturazinha aqui, chamada de reto. E a parte externa é o ânus, que é a abertura aí. Bom, vamos revisar um pouco sobre o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Na boca, nós temos aí o alimento, chamado de bolo alimentar, que se mistura com a saliva, e aí possui as enzimas aí na saliva, que é a amilase salivar, que serve para quebrar o amido. Em seguida, esse bolo alimentar passa da boca para o estômago através do esôfago aqui, tá? No estômago, o bolo alimentar vai se misturar com o suco gástrico e a gente chama de quimo esse alimento. As enzimas que estão no suco gástrico são chamadas de pepsina e elas servem para quebrar as proteínas daquele determinado alimento. Depois disso, esse alimento, que é o quimo, né, ele é passado para o duodeno, ou seja, o que é o duodeno? É o início do intestino delgado, que é aqui. Depois desse processo, o fígado, que produziu a bile e armazenou a bile aqui nessa estrutura chamada de vesícula biliar, então a bile jorra em cima do quimo, né? A bile não, a vesícula biliar jorra em cima do quimo a bile. E aí o que acontece? Depois desse processo em que a bile é jogada em cima do quimo, ocorre a quebra de gordura. Por quê? Porque a função da bile é simplesmente quebrar as gorduras daquele determinado alimento. E aí o que acontece? Depois disso, as gorduras vão sendo quebradas e deixando o quimo cada vez menor. E aí a gente não chama basicamente de quimo, a gente chama de quilo, tá? Depois o quilo recebe aí uma carga de suco pancreático com várias enzimas diferenciadas. Essas enzimas são chamadas de tripsina, quimiotripsina e peptidase. Essas três aqui que eu acabei de citar, elas servem para quebrar as proteínas, tá? E também dentro do suco pancreático, temos lipase e a amilase pancreática. A amilase pancreática, vocês já sabem, que serve para terminar de quebrar o amido,
tá? E aí, o que ocorre aqui? Ocorre que todas essas enzimas aqui do suco pancreático vão, na verdade, quebrar tudo que tem aqui. Não esqueça, tripsina, quimiotripsina e peptidase quebram proteínas. Lipase, o nome já diz tudo, né? Serve para quebrar lipídios. E a amilase pancreática serve aí para quebrar o amido, certo? Outra coisa que vocês não podem esquecer, a bile, ela é o início da digestão das gorduras, tá? Ela funciona aí como se fosse um detergente. Muitas pessoas perguntam por que várias pessoas retiram a vesícula biliar e aí como é que fica? Elas não vão produzir mais a bile e a vesícula biliar não vai mais jorrar aí a bile em cima do quimo, né? No caso aí do alimento. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas têm que ficar de olho na questão da sua alimentação, não comer muitas gorduras, porque a única enzima que elas vão ter para quebrar gordura é a lipase. Ou seja, elas não vão ter mais bile para quebrar as suas gorduras. Ou seja, elas não vão ter como é que se diz? Um detergente inicial para quebrar essas gorduras aí. Então, a bile funciona como se fosse um detergente, entre aspas. Então, vamos lá. Depois, o quimo é totalmente desestruturado. Aí ocorre aí a questão do suco entérico, né? O suco intestinal, que possui as enzimas peptidase, que serve para quebrar as proteínas. A lactase, que serve para quebrar o açúcar do leite, que é a lactose. A sacarase, que serve, deixa eu passar aqui, a sacarase, que serve para quebrar a sacarose. E a maltase. A maltase, gente, eu já expliquei para vocês, vou explicar novamente. A maltase serve para quebrar a maltose. O que é maltose? Maltose é o amido, só que numa forma menor. Lembra que o amido, a digestão dele começou lá na boca, depois foi para o intestino. E aí no intestino tem uma parte, né, que ocorre do amido se transformar em maltose, né, devido à quebra também da enzima amilase pancreática. Então, nós temos 3 enzimas agindo sobre o amido: a amilase salivar, a amilase pancreática e a maltase. Então, maltose é o produto final do amido, ou seja, quando ele foi todo quebrado, ele se transformou em maltose. E a maltase, ela serve para quebrar de vez o amido, ou seja, quebrar a maltose, tá? Que é o amido, só que menorzinho, pequeno. Então, depois que ocorre tudo isso, os nutrientes são todos absorvidos e o que não é nutriente vai continuar seguindo adiante. Então, aqui eu fiz uma animação onde mostra os nutrientes indo para a célula, né? Primeiro, as vilosidades, que são essas estruturas aqui, absorvem os nutrientes, passa para o sangue e o sangue passa para as células que precisam desses nutrientes. E o resto? O resto não é nutriente, ou seja, tudo que não for nutriente vai ser encaminhado para o intestino grosso, que é essa outra estrutura, que é esse outro caminho que eu fiz aqui. Ó, aí o que vai acontecer lá no intestino grosso? Tudo isso vai passar pelo intestino grosso e vai ser convertido em fezes, tá? Tudo isso vai ser transformado em fezes. Mas antes de ser transformado em fezes, ocorre o processo de absorção de sais e água. Ó, tá vendo aqui? A água são essas bolinhas aqui azuis. E aí lá no intestino grosso ocorre a absorção de água. Toda a água que está naquele alimento, que já não é mais nem alimento, já é quase fezes, a água vai ser absorvida e vai para o sangue, para o sangue do corpo humano, ou seja, do seu corpo humano, né? Então toda a água é absorvida, ó, e aí
Depois disso, essas fezes são eliminadas pelo reto e ânus. Bom, vamos falar um pouco sobre úlcera péptica. Depois de finalizarmos tudo, agora a gente vai partir aqui para falar de úlcera. Então, o que é a úlcera péptica? A úlcera péptica ela é uma perfuraçãozinha no estômago. Ela é uma corrosãozinha que ocorre no estômago. Ela é causada pela bactéria chamada de Helicobacter pylori, é o nome da espécie da bactéria, tá? E geralmente a úlcera ela ocorre não só devido a essa bactéria, mas muitas vezes por causa do uso de medicamentos. Então aqui a gente tem a paredezinha aqui do estômago, ó. Aí bem aqui tem um canal de úlcera, tá? Um focozinho de úlcera. E aí o que acontece? Aí ele aumentou aqui a pele aqui de dentro do estômago, ó. Aí aqui tá a Helicobacter pylori, né? Causando aí uma perfuração no tecido epitelial aqui do estômago. E aí fazendo com que forme tipo um buraquinho aqui e as células elas vão inflamando, ou seja, vai formando aí um processo inflamatório. Os sintomas da úlcera variam muito. Pode haver dor e queimação na parte superior do abdômen, perda de apetite, vômitos, tá? Somente o médico pode fazer o diagnóstico correto e iniciar um tratamento. Nada de tomar remédios por conta própria ou indicados por pessoas que não sejam médicos. Se não for tratada corretamente, a úlcera ela pode piorar e até perfurar aí a parede do estômago. Quando isso acontece, a pessoa precisará ser internada e operada às pressas. Então, aqui nós temos um exemplo aí de úlcera duodenal. O que é úlcera duodenal? É uma úlcera que ocorre onde? No duodeno, tá? Onde fica o duodeno? O início do intestino delgado. Aqui é o iniciozinho do intestino delgado, aí você vê aqui a perfuração do intestino já, praticamente. E bem aqui, ó, vou pegar a canetinha, ó, é que fica o duodeno, tá? É onde termina aqui o estômago. A úlcera gástrica, ela já é no estômago, tá? Bem aqui, ó, você vê esse buraquinho aqui? Aqui que é o início do intestino delgado. Lá para dentro é o duodeno. E essa úlcera aqui, ó, ela tá localizada mais ou menos bem aqui, ó, que é o estômago, bem aqui é o duodeno, ó, tá? Ela tá localizada perto, na verdade, do duodeno. Aqui o desenho ele mostra que é aqui, mas eu creio que seja mais ou menos por aqui, tá? Então a úlcera gástrica ela é no estômago e a duodenal é no intestino, tá? No início do intestino. Vamos falar um pouco sobre problemas de fígado. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a ação de substâncias químicas ou de alguns tipos de vírus provocam uma inflamação. E essa inflamação geralmente é chamada de hepatite, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos tentar entender. Aqui nós temos um fígado, né? Com suas células, as veias centrais, tudo normal, tá? Aqui nós estamos vendo as células. E aqui nós estamos vendo um fígado com cirrose. A cirrose, ela pode ter várias causas, tá? Ela não é só porque a pessoa bebe bebida alcoólica, não. Ela pode ter outras causas e isso eu vou explicar mais na frente. E a cirrose, ela nada mais é do que um processo onde ocorre uma fibrose, que é esse nome aqui, tá? E o acúmulo de gordura nas células do seu fígado. E depois disso ocorre um processo de necrose, ou seja, essas células que estão aqui de marrom, elas vão ser células alteradas, ou seja, vai ser uma célula cancerosa. Ó, a hepatite pode causar a cirrose, tá? A hepatite ela pode ser ocasionada
por um vírus ou uma bactéria também, e aí causa cirrose. Ou seja, as células do seu fígado, elas vão ficar enrugadinhas assim, ó. Aí o seu fígado vai ficar todo enrugado. Se você tiver uma hepatite, que pode ocasionar uma cirrose hepática. Ó, o fígado normal, ele é liso, né? As células são todas lisinhas. E a pessoa, quando fica doente e tem um problema de cirrose, ela fica com a pele amarelada, causando a icterícia, tá? A icterícia ela é causada devido a um descontrole de uma pigmentação amarela no corpo, tá? Isso eu posso explicar para vocês quando vocês tirarem dúvida. Ó, fígado saudável, células normais e a cirrose aqui, no caso aí, causando um processo de inflamação e fibrose, ou seja, por isso que o nome é chamado de fibrose, porque as células vão ficar todas engelhadinhas, vão ficar todas fibrosas, tá? Então, às vezes, a cirrose progride a ponto de o fígado deixar de realizar suas funções, e aí, quando deixa de realizar as funções, são todas aquelas funções que eu falei anteriormente, por isso que a gente tem que gostar muito do nosso fígado. E deixando de realizar as funções, a pessoa pode chegar a óbito. Em certos casos, a única solução é o transplante de fígado. Se a causa da cirrose for o consumo de álcool, é preciso parar de beber e fazer tratamento indicado pelo médico. Pessoal, realmente a gente chegou aqui no final da nossa aula e a gente finaliza, tá? Com este capítulo e a gente vai partir para o próximo. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço para vocês.